Olá a todos, dando sequência à nossa matéria de direito administrativo, nós vamos dar início ao segundo bimestre deste segundo semestre. Começaremos a falar sobre restrições do Estado sobre a propriedade privada. Nós vamos falar sobre função social da terra, desapropriação, e isso é importante para que a gente perceba a atuação do Estado também e o próprio exercício do poder de polícia que foi terminada no bimestre passado. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é nós entendermos uma evolução da história com relação à própria propriedade. Ela evolui do sentido individual da propriedade pertencer única e exclusivamente com suas características de uso, gozo e disposição, única e tão somente para o indivíduo. Somente o indivíduo tem esses elementos, ou tinham esses elementos, e não poderiam ser interferidos em hipótese alguma por ninguém, muito menos pelo próprio Estado. Contudo, com a evolução do tempo, percebeu-se que nós teríamos que sair da esfera individual desta propriedade e trazermos mais para uma esfera social dessa propriedade, tanto a urbana quanto rural. Qualquer uma das duas, esta era o primeiro passo para trazer para o Estado a visualização desta necessidade de fomento, vamos botar no econômico. Isso é um chamado Estado gestor. Isso é o que nós temos, inclusive, na data de hoje. E a gente começa a nos questionar e podemos iniciarmos com a seguinte pergunta, que nós pode se perguntar se os poderes de usar, gozar e dispor da coisa que se encontra dentro do direito real seria absoluto. Então, isso vem nos mostrar que ele não seria absoluto, não pelas características de hoje. Em 1789, na Revolução Francesa, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que lá proclamava ser a propriedade direito inviolável e sagrado. Contudo, já no próximo século, que 1789 é quase o final do século XVIII, já estamos quase entrando no século XIX, nós temos o Código de Napoleão, já no comecinho do século XIX, que ele continua consagrando legítima e sagrada a propriedade, mas dentro de limitações do Estado, dentro de características que o Estado entender necessárias para aquela finalidade do imóvel. Então vocês começam a perceber que há uma visão de interferência do Estado na propriedade. E esta tendência de condicionar o exercício deste direito de propriedade a um negocinho chamado bem-estar social. Welfare State, estado do bem-estar social. Então, ele começa a trazer, a diminuir essa característica absoluta desta propriedade e traz para esta propriedade uma função social, atender o bem-estar social. Por quê? Porque vocês sabem muito mais do que eu que a Constituição Federal, no caso nossa brasileira, ela traz obrigações para o Estado, e uma delas é trazer ao Estado um bem-estar a todos nós, é uma obrigação do Estado, garantindo nossos direitos individuais, nossos direitos coletivos. E nada mais justo de que o Estado também interfira naqueles que não usam a propriedade de forma adequada. Então, hoje prevalece
o chamado princípio da função social da propriedade. E essa função social da propriedade, como princípio, né, ela determina, tá, a obrigação de não fazer, tá, como também a de fazer. Então, a obrigação de não fazer é de não utilizar a propriedade para fins ilícitos. E a obrigação de fazer é de botar aquela propriedade, vou usar um termo que não seria o mais jurídico, mas aquela propriedade para andar, para gerar renda ao próprio Estado, né? Então, é a desapropriação quando isso não ocorre. Então, nós temos aí 6 modalidades que nós podemos enumerar, isso nós vamos passar aula a aula, e a aula do Teams, que será feita na data de amanhã, será a questão da função social da propriedade. Então nós temos o seguinte, com relação à intervenção do Estado na propriedade: limitações administrativas, ocupação temporária e requisição de imóveis, o tombamento, a servidão administrativa, a desapropriação e a edificação e o parcelamento compulsório de referido imóvel, tá? Para isso, nós temos o que nós chamamos de limitações administrativas, que impõem obrigações de caráter geral e à propriedade, tá, indeterminado em benefício do caráter geral. Então, vou imaginar, e isso vai ser fácil de vocês olharem, a questão de vizinhança. A questão de eu usar o meu imóvel, às vezes, com barulho, não construir em áreas limítrofes dos dois lados, deixar uma área permeável, né, não abrir janelas, portas destinadas ao meu vizinho. Então, tudo isso vem com chamada relação de vizinhança, tá? A ocupação temporária e requisição de imóveis, tá? O que significa, né? A ocupação temporária e requisição de imóvel impõe ao proprietário a obrigação de suportar a utilização temporária do imóvel pelo poder público para a realização de obras ou serviços de interesse coletivos, quando assim for necessário. E o que é o tombamento? O tombamento implica a limitação perpétua ao direito de propriedade em benefício ao interesse coletivo em determinada propriedade. É a garantia da preservação da história, por exemplo, de um determinado bairro ou de uma determinada casa, né, que traz para a comunidade o conhecimento de uma história. Isso é um tombamento. Servidão administrativa, né, implica a instituição de direito real de propriedade pública, impondo ao proprietário a obrigação de suportar um ônus parcial sobre o imóvel de sua propriedade em benefício de um serviço público ou de um bem afetado a um serviço público. Ele não pede a propriedade como um todo, apenas parcial dela. E eu vou depois, item por item, adentrar, para que vocês saibam, nós vamos detalhar item por item, tá? Desapropriação, diferente da servidão parcial, a desapropriação é a transferência compulsória mediante indenização para satisfazer interesse público, o que afeta o direito de propriedade de dispor da coisa, ou seja, eu acabo perdendo a coisa ou parte da coisa. Edificação, aqui já vem mais próximo da gente. A edificação é o parcelamento compulsório, que são impostos ao proprietário que não utiliza adequadamente a sua propriedade. E vocês veem muito isso na situação urbana, tá bom? O que se vê é a saída do direito privado, do direito real, da propriedade, para um regime jurídico derrogatório e exorbitante do direito comum, passando agora, né, para a esfera do direito público. Então eu saio especificamente da esfera do direito privado, trago esta matéria, que é uma relação de direito privado, para uma área de direito público,
a desapropriação, a utilização temporária de um bem, pode ser até de semoventes também, viu gente? Nós vamos explicar isso no decorrer de nossas aulas. Então, isso nada mais é do que a imposição ao proprietário, a obrigação de fazer e às vezes de não fazer, tá? Quando não é usado o bem. Nós vamos dar início a essa matéria, a intervenção do Estado na propriedade. Vamos começar na próxima aula já a falar da intervenção em relação à função social da propriedade. Obrigado a todos.